Bom dia, hoje é o dia 12 de maio e o nosso segundo dia do final do lockdown. E hoje vamos poder sair mais um pouco e fazer mais um e talvez um pouco mais longe do que na semana passada. E eu gostaria então de ler hoje em Romanos capítulo 2, verso 17 e também o verso 21. Se porém tu que tens por sobrenome judeu e repousas na lei e te glorifias em Deus, tu, pois, que ensinas a outrem, não te ensinas a ti mesmo? Depois de ter falado a verdade aos gentios que estavam na igreja de Roma, Paulo agora vai falar aos judeus. E esses judeus que se gloriavam na, na própria lei, na lei de Moisés, na religião deles, eles vão precisar ouvir essa mensagem desafiadora do Evangelho, da justificação pela fé. E uma coisa importante é saber que a fé é algo que é intensamente pessoal. Você não pode basear a sua vida no fato de que os seus avós, os seus bisavós, os seus pais foram pessoas cristãs. Se os seus pais seguiram a Cristo, você também precisa segui-lo. Imaginemos que eu convide alguém, um amigo, para atravessar o Oceano Atlântico de barco. Então, eu vou dizer para essa pessoa, os meus bisavós eram marinheiros. E a pessoa vai me perguntar, mas você aprendeu a navegar com o seu bisavô? Ah, não, meu bisavô morreu antes de eu nascer. Ah, mas eu li o livro que ele escreveu sobre a navegação, como ele atravessou o Oceano Atlântico, como ele foi aqui da França, de Bordeaux até as Américas. Mas isso não te... mas além do mais, além de ter lido o livro, eu também fiz um curso. Eu aprendi a navegar. E a pessoa pode me perguntar, mas você já esteve num barco, já atravessou, já você mesmo já navegou num barco de verdade? Não, mas eu fiz um teste no barco virtual. Ah, inclusive eu tenho uma tatuagem aqui que mostra que eu sou marinheiro. Não vou mostrar para vocês, mas nem tenho tatuagem na verdade. Ah, será que a pessoa se sentiria segura em atravessar o Oceano Atlântico com alguém que apenas tem um parente que foi marinheiro, que nunca ele mesmo esteve num barco e nem muito menos não atravessou nem uma lagoa, quanto mais o Oceano Atlântico? Você não vai colocar sua vida em perigo tentando atravessar o Oceano Atlântico com alguém que tem uma tatuagem de marinheiro no braço ou em outro lugar, mas que na verdade nunca navegou. Eu posso também utilizar a mesma ideia para dizer eu nasci numa família cristã. O meu bisavô foi cristão. Aleluia! Que bom. Mas se você não entrar nesse barco, se você não navegar no barco você mesmo, se o barco não fizer parte da sua vida, você nunca vai ser um marinheiro. Esse era o problema com aquelas pessoas na igreja de Roma que se diziam cristãs, porque eles tinham uma origem judaica, como Jesus também foi judeu. Se Jesus foi judeu, eu sou judeu. Então, que bênção, né? Mas nem todo mundo que era judeu, como muitos religiosos da época de Jesus, entenderam a graça de Deus. Inclusive foram os primeiros a gritar que eles sejam crucificados. É interessante saber que são possivelmente as mesmas pessoas que alguns dias antes disseram Hosana, bendito seja aquele que vem em nome do Senhor. Olha que coisa interessante. Como é que você pode passar de uma coisa para outra? É uma parábola que eu vou vos contar, uma outra parábola, não está na Bíblia. É um rapaz que tinha medo de entrar na floresta porque ele achava que na floresta havia fantasmas.
E o pai dele, a família dele sempre viveu da floresta. O pai era lenhador. E o pai queria que o filho também fosse lenhador, mas como o filho vai ser lenhador se o filho tem medo de entrar na floresta por causa dos fantasmas? E o pai disse para o filho: o que faz de você um da Silva Franciscone Rodrigues dos Santos Damasceno é que você vai usar o chapéu dos seus avós. Então, o Senhor passa o seu chapéu para o seu filho, sem nunca explicar a verdade. Por exemplo, dizer que fantasmas não existiam e que ele, inclusive, pode ter autoridade sobre esses fantasmas se eles aparecerem. Ao invés de dizer a verdade para esse rapaz, ele deu simplesmente o chapéu, falou: uma vez que você usar esse chapéu, você vai se tornar um da Silva Rodrigues, Franciscone Damasceno Pereira. E o rapaz passou a vida toda usando o chapéu. E todo lugar que ele ia dizia: era o chapéu do meu avô, do meu bisavô, do meu pai. Mas o medo continuou. E ele não se tornou lenhador por isso. Não existe sangue azul na família de Deus. Ou seja, você não tem sangue religioso, você não tem sangue de discípulo de Cristo, a não ser que você se torne um discípulo de Cristo, um seguidor de Cristo. Você não pode viver a sua fé baseada naquilo que os seus avós, bisavós viveram. Você também tem que experimentar a mesma verdade, a mesma coisa. Não adianta só usar o chapéu. O que nos liberta é a verdade, não o chapéu que a gente usa. Você pode usar todos os tipos de chapéu utilizado pelas pessoas que vieram antes de você. Se você não se apropriar realmente da coisa, não funciona. O interessante é que há esperança nesse texto, tanto para o religioso, quanto para aquele que não nasceu numa família de marinheiro, ou que não nasceu numa família religiosa, mas que nasceu talvez numa família que fazia coisas, como se diz aqui na França, que não são nada católicas, ou seja, que não são nada corretas. Porque ser correto aqui na França é ser católico. Era. Então é importante saber disso, porque se você não nasceu no berço certo, tem gente que diz: eu nasci no berço cristão. No reino de Deus não existe berço cristão. Existe o berço do novo nascimento. E se você não nasceu no berço cristão, nasceu no berço pagão, não tem importância, porque a graça tanto muda o que nasceu no berço cristão, quanto aquele que nasceu no berço pagão.